Rapaziada, vou ver aqui com vocês. Eu já assisti um vídeo do canal O Brasante falando sobre a decadência do Perfect World, que era um dos meus jogos favoritos. Inclusive voltei a jogar por causa daquele vídeo dele. Então salve aí o Brasante. E agora a gente vai ver ele falando da falência de um outro jogo que eu amava jogar quando era moleque, na época da Level Up, que é o Guns The Duel. Rapaziada, se você é muito novo e nunca ouviu falar desse jogo, assiste, porque vocês vão descobrir um jogo absurdo, muito à frente da época dele. E o link do vídeo original vai estar aqui na descrição e vamos acompanhar aqui, beleza? Lembrando, o vídeo é lá do canal do Brasante. Vamos nessa! A falência do Guns The Duel, auge ao fracasso. Eu jogava muito esse jogo, adorava esse jogo. Vamos lá. Senhoras e senhores, esse é o Guns The Duel, um jogo FPS em terceira pessoa criado pela Might Entertainment, que, como todo jogo que eu acabo falando aqui no canal, é uma As músicas desse jogo são do caralho. empresa sul-coreana. Ele foi lançado oficialmente na versão beta no final de 2003 pro público do zóio puxado lá na Coreia do Sul mesmo. E tempos depois, lá por 2006, pro público do ocidente, através de publishers como a IG e a Area Games, que Chegou pra ficaram gente. responsáveis por alavancar esse jogo Esse site, meu Deus! Eu lembro desse site. em outras regiões do mundo. Entre essas publishers também teve a Level Up, que distribuiu durante 5 anos o Guns aqui no Brasil, entre 2006 a 2011. Eu joguei nessa época aí. Cara, a Level Up foi responsável por fazer vários eventos como o concurso de vídeos para eleger o melhor trailer criado por fãs, que se tornaria o vídeo oficial do jogo aqui no Brasil. Muito foda isso. Quem já jogou o Guns deve lembrar do Battle Arena, que era uma grande arena de mata-mata, o mapa Sim. Town, que tinha ruas, becos e telhados, o Inclusive, tem um vídeo jogando esse jogo com os meus amigos nesse canal. Se vocês pegarem pra ver os vídeos mais antigos, tem um vídeo da gente jogando um servidor private, né? Não é o oficial lá da Level Up, até porque não existe mais. Mas a gente jogando esse jogo, foi divertido pra caramba. Recomendo vocês Os assistirem. corredores mega estreitos, a Mansion, que normalmente era o preferido, né? Que Pô, o Mansion era o mais clássico, esse mapa era o mais clássico. era uma casa enorme com salas grandes e escadas enormes pra você ficar tirando aquele X1 sincero. Além da Port, Factory, Garden, Station, Island, Castle, cara, tinha muito mapa insano. Mas o jogo não era só player versus player. Tinha o PvE, que você fazia umas missãozinhas, aí você ganhava uns itens matando os mobs das missãozinhas, e aí você conseguia combinar esses drops pra você liberar novas missões, novas fases, era muito legal. E tinha uns que eram boss, que era tipo um goblin gigante, pô, era muito foda esse jogo, galera. Ele era um FPS, o foco era mais no PVP, né, da rapaziada chegar numa arena e quem matar mais ganha, mas ele também tinha esse conteúdo aí mais pra jogar com os amigos, pra se divertir e tal, era bem legal, mano. Também tinham as missões chamadas de Duel Quests. Isso era muito da hora, cara, porque você entrava em um mapa e fazia como se fosse uma dungeon. Você teria hordas de monstros que chegariam até você e você precisaria derrotar todos eles para completar a quest e sair dali. E uma coisa que muita gente não faz ideia também é que o Guns começou como um projeto experimental da empresa. Isso para testar a movimentação avançada em terceira pessoa. Mas Eu lembro o que a rapaziada falava na época que era foda é que dava para andar na parede nesse jogo. Esse jogo é muito tipo o produto da época, cara. Tinha um negócio do Matrix de andar na parede, tinha armas, você conseguia fazer coisas legais, você podia usar uma katana pra bater nos outros também. Tipo, era aquele negócio meio, caraca, isso é irado, mano. o projeto acabou escalonando muito e foi se tornando uma coisa Cheguei a jogar o 2. Eu acho que ele vai falar do 2 aqui, aí eu aproveito o gancho pra falar o que eu achei do jogo. muito maior. E por causa disso, muitos movimentos no jogo não foram planejados, eles foram apenas consequências da experimentação do público dentro do Guns. E o auge desse jogo foi mesmo lá em 2007, um ano após o lançamento do Guns globalmente. E ele foi até ali 2010, 2011, onde os servidores explodiram de players nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo aqui na América Latina. No Brasil, tinha muita gente que jogava, mano. Porque nós é bom de FPS, não tem jeito. E a comunidade acabou crescendo absurdamente. Olha a movimentação, rapaziada. O pessoal usava espada pra cancelar umas animações. Então você conseguia fazer essa movimentação maluca. Parecia que o personagem voava, era muito foda. Por causa dos clãs competitivos e pela disputa pelos maiores lugares no ranking dos servidores globais. Além de que na época que o jogo foi lançado, foi a mesma época que o YouTube também estava escalonando, estava crescendo devagarinho. Então tinha muita gameplay viralizada de player fazendo parkour, combando pra
pra caramba e matando todo mundo na Vou falar pra vocês que eu não conheci esse jogo por causa do YouTube. Eu conheci por causa do site da Level Up, mano. Porque pra mim, pra jogar games, eu entrava no site da Level Up e vi o que tava rolando, tá ligado? Eu gostava muito dessa parada de jogo online. sala. E isso acabou gerando muito compilado de highlights, com a mesma pegada aí dos primeiros AMVs da internet, que era aquele rock pesadão tocando de fundo e a porradaria comendo solta nas salas do Ganzê. Isso porque nessa época não existia esse negócio de direito autoral no YouTube ou flag em canais pequenos, porque nem mesmo existia monetização. O jogo tinha um combate mais frenético possível que eu vi naquela época, um sistema de movimentação extremamente único e que precisava de um certo nível ali de habilidade e experiência elevada pra você executar tudo aquilo ali com maestria. Pra você jogar bem isso daí, meu amigo, era tendinite 5, tá? Você tinha que fazer as sequências ali de movimento, cancelar a animação, pra você ficar bom naquilo ali era difícil. Cara, eu não tô de brincadeira. Quando eu vi pela primeira vez alguém jogando isso na Lan House, eu pensei, tá maluco que eu vou jogar isso aqui. Isso porque quando o jogo foi lançado aqui pro Brasil, os coreanos já estavam amassando nos servidores da Coreia do Sul. Eles acabaram descobrindo um método de jogo que nem os desenvolvedores sabiam que podia ser feito. Senhoras e senhores, nesse momento nasceu o K-Style, ou Korean Style, que levou o Ganzê pra outro nível. Moleque, o K-Style era muito foda. É esse bagulho que o cara usava escopeta e espada, mano. Aí ele cancelava as animações, velho. Era muito foda. Então, como você, jovem gafanhoto, ia competir com um cara que simplesmente conseguia fazer 1000 coisas... Mano, esse bagulho, a BF Butterfly, isso daí era um mau bagulho doido, que você tinha que pular, aí você atacava com a espada, e aí logo depois você apertava o bagulho de defender pra cancelar a animação. Só que quando você batia na parede com a espada, você meio que permanecia mais tempo no ar, ou resetava teu pulo. Era uma parada assim. Então, mano, os caras otimizaram esse bagulho o máximo possível pra fazer uma movimentação absurda pelo mapa, enquanto você dava tiro de shotgun nos inimigos. E a shotgun, ela tinha tipo um dano absurdo por acerto, tá ligado? É por isso que os caras usavam isso. Era meio que a double pump do Fortnite, tá ligado? Só que dessa época. Por segundo. Se jogava pra todo lugar, escalava tudo quanto era parede do cenário. Dash. Ah, tinha o dash, é verdade. Podia correr entre as paredes. Olha lá, você pulava, dava dash, atacava, bloqueava, e aí depois você conseguia dar dash de novo, não era? E além de ou pular. Tudo ainda tinha aquele super dash quando você tava com a espada. E foi por causa desse estilo... Esse daí é uma movimentação que os caras faziam, que fez o Ganzê ficar completamente quebrado. E aí você fazia isso de trocar a arma no meio da animação cancelada. Moleque, como que os caras descobriram isso, velho? Absurdo, mas era muito foda isso, cara. Porque se você não soubesse fazer o K-Style, basicamente você não conseguia jogar em salas públicas. Você Verdade. não conseguia tirar aquele PVP frenético com os brother. Porque A maioria da rapaziada que era boa nesse jogo, a maioria não, todo mundo que era bom jogava desse jeito aí. Quem ficava correndo e e pulando pro lado era horrível, morria um monte. esse método de jogo se tornou o básico essencial pra se divertir. Isso com muitas aspas, tá? Porque como você ia competir com um psicopata que pula, corre, dá dash e troca de arma umas 500 vezes e bloqueia todos os seus ataques, É né? doideira. Isso enquanto você, pequeno Enzo Gael Jr., que veio do CS 1.6 e o máximo que você sabia Só que fazer é era viciado. acampar em algum lugar, mirar em alguém e atirar, né? Mas por incrível que pareça, a essência do jogo era exatamente essa: matar os inimigos de uma forma tão absurdamente complexa que não era só mais uma kill aí pra você adicionar no seu frag. Era Sim, qualquer kill era bonita, mano. Que o cara punhetou o personagem antes de conseguir matar. uma humilhação disfarçada mesmo. Então ou você amassava nesse jogo, ou você não passava nem perto desse ícone na Lan House. E pra te explicar melhor como funcionava esse jogo, tinha um modo de combate padrão, que você usava as armas brancas, no caso lâminas como katanas e espadas, e Aham. armas de fogo, como as metralhadoras, pistolas e submetralhadoras. Pô, eu vou falar pra vocês. Quem jogava de katana era a Shed. Quem jogava de adaga era filha da puta. Porra, que arma chata, pelo amor de Deus. O botão direito dela, em vez de jogar o cara pra cima que nem a katana faz, ela derrubava o maluco. Ia, tipo assim, dava um dash e derrubava quem acertava e o cara ficava stunado no chão por mó tempão. E aí sempre tinha um filho da puta que puxava a metralhadora e te metralhava no chão. Pô, era muito irritante, mano. Meu Deus do céu. E você podia fazer certas mecânicas com esses itens. Quando você usava a katana, por exemplo, você poderia bloquear as balas usando a espada, então você sempre podia se defender. E quando você atirava, seu inimigo poderia fazer a mesma coisa, o que de Sim. certo ponto aí balanceava a gameplay e evitava que você morresse à toa. E antes de Aham. continuar o vídeo, eu quero que vocês deem uma olhada em um jogo que eu mesmo desenvolvi, que é basicamente um hobby que eu sempre quis fazer e finalmente eu consegui lançar. Ó. Que é um jogo chamado Brasante Card Game. Aí, ó, rapaziadinha, vou deixar aqui no link da descrição também o jogo do meu mano Brasante. Vão lá,
Dê uma moral, comprem um jogo e deem seu feedback. Se o jogo é do agrado de vocês ou não, tá ligado, né? Tem que dar uma moralzinha. Sim, cara, é um jogo bem legal com a base de pedra, papel e tesoura e basicamente é um jogo pra você fazer enquanto você não tem nada pra fazer. Confesso que não é o melhor jogo do mundo, mas só de ter sido eu que fiz sozinho, vale muito a pena. Pô, mas voltando pro assunto do vídeo, no seu personagem existiu um inventário... É jogo dele, gente, não é propaganda não, é jogo dele, ele que fez. Com 12 slots de equipamento. E para adicionar qualquer coisa ali, como as armas brancas, as armas de fogo, enfim, todas as coisas que você precisava, tinha que respeitar um certo limite de peso que você poderia carregar no seu personagem. E esse peso, cara, ele influenciava diretamente na mobilidade do seu personagem. Ah, é? Tinha esquema de peso? Eu não lembrava disso, não. Quanto mais pesado, mais devagar ele ia. Então você precisava de velocidade para executar suas ações. Então você sempre queria estar o mais leve possível. E além... Caralho, eu não lembrava que tinha essa mecânica de peso no jogo. Além de tudo isso, junto com o K-Style veio o cancelamento de animação, que é basicamente o fundamento desse K-Style. Pra você que não faz a mínima ideia o que é isso, basicamente é aquele tempo de troca entre uma... Isso daí eu sabia fazer. ...arma ou um... Mas era a única coisa que eu sabia fazer também no jogo, era isso. ...equipamento por outra coisa. Então se você souber trocar no momento exato, você cancela o primeiro item mesmo chamando um novo no lugar. Isso acaba fazendo a animação dos dois ou quebrando a animação de algum. Só que nesse joguinho do capeta, isso era absurdamente quebrado. Era quebrado. E era difícil de fazer também. Tinha que treinar pra caramba. Porque tinha uma canalhada de comandos que permitiam você se mexer muito mais rápido que o normal, correr pelas paredes e ainda sair atirando, executando tudo ao mesmo tempo. E isso acabou tornando a habilidade e velocidade de raciocínio tão necessária nesse jogo que simplesmente excluiu os players que jogavam com base em mais estratégia, com tempo de resposta um pouco mais fraco ou mais lento, e deixou tudo na mão de quem era absurdamente bom nisso. E isso foi... E mano, e quando você tava jogando desse jeito aí, tipo, só correndo e atirando, e matava um desses caras fazendo K-Style, os malucos ficavam muito puto, mas muito puto. Eles ficavam muito putos. Tanto que os caras tinham um nome pros caras que só saía correndo e atirando com metralhadora. Os caras chamavam de sprayer, uma porra assim. Ele ficava muito puto, era muito engraçado, mano. Distanciando o público ocasional, porque criou um nicho muito específico de jogadores que amavam essa dopamina de velocidade e precisão. Pô, era irado isso. Quando depois do lançamento dessa maravilha aqui no ocidente, lá pra 2007, também chegou a loja interna, introduzindo aí as microtransações como todo bom jogo coreano, né? E como todo... Nossa, tinha os cash aí também. Tinha uma moedinha que ela adicionava dano de fogo, ou de veneno, ou de raio pra tua espada. Tinha umas armas mais roubadas também que era vendida por cash, porque vocês sabem, level up. Sempre tem aquele pay to winzinho, né? Nessa época, rapaziada, pra você comprar, tipo, se você botava cash no jogo, era pra comprar itens mais fortes. Não era pra botar roupinha bonita no personagem. Hoje em dia que geralmente cash é mais pra cosmético e tal, mas nessa época... Se você quer ficar foda no jogo, você tem que botar dinheiro. Todo mundo tá cansado de saber hoje em dia, todo jogo que introduz microtransações em algum momento se torna pay to win. Isso porque para você ser o melhor nas partidas, você precisava dos melhores itens para completar seus slots. Acontece que isso deixou de ser meritocrático, onde você ganhava, e passou a ser dinheirocrático. Essa foi ruim, eu sei. E pra piorar tudo isso, os itens expiravam, obrigando os jogadores a comprar tudo muito de novo mala, depois mano. de um certo tempo. E nesse jogo competitivo, qualquer detalhe era muito importante, inclusive os atributos vindo de itens cosméticos. Ou seja, quanto mais bonita sua skin, quanto melhor sua skin, mais forte você ficava. Sim, pior que era isso aí mesmo. Lembro de muita skin top e bonita, cara. Tinha uma skin de pirata que eu adorava. Outro ponto que tornou o Guns N' extremamente competitivo foi o modo Clan Battle, que era a batalha de clãs formados entre 4 jogadores em cada lado. E como todo jogador de Guns N' era extremamente fascinado por ranking em competição, você já imagina, né? Elevou ainda mais a dopamina dos jogadores e obrigou todo mundo a ter os melhores equipes, pra sempre se manter no mesmo nível. Além disso, um detalhe muito curioso é que todo mundo usava personagens femininas, porque a hitbox era menor do que o... Mano, cara, a rapaziada era tryhard nesse nível. Era só porque a rushbox era menor. Ou seja, você tomava menos tiro porque era mais difícil de acertar. Um detalhe muito curioso é que todo mundo usava personagens
femininas, porque a hitbox era menor do que o personagem masculino, por Sim. conta do corpo feminino ser mais slim, né, ser mais estreito. Então a chance de você tomar dano com o corpo feminino era muito menor. Todo mundo também Olha aí. investia nos melhores itens para subir na classificação dos melhores clãs. E obviamente sem K-Style você nem clicava, você nem entrava num clã bom. E isso verdade. tudo para ganhar apenas a glória e o direito de aparecer no top 100 melhores do jogo. Era só, tipo, pra você estar num ranking imaginário, mano. Era só por causa disso. Troca de gastar horas e muito cash. Os clãs também tinham páginas públicas com vitórias e derrotas registradas, então é óbvio que você não ia querer fazer feio e ficar ali no mural das derrotas, né? Afinal, ninguém queria um número de derrotas maior do que o número de vitórias. Sim. E era uma coisa que o Grand Chase também fazia muito bem. Inclusive tem vídeo do Grand Chase aqui no canal, dá uma Olha olhada aí. que é muito bom. Ou Porque eu nunca joguei Grand Chase, vocês acreditam? Grand Chase e Ragnarok eram, tipo, eu acho que foram os maiores da minha época. Os maiores dessa época aí. E eu não joguei, não sei porquê, eu nunca me interessei em baixar pra jogar. outro problema era que os servidores eram peer-to-peer. Ou seja, pra quem não sabe nada disso, Era lagado pra caralho. um dos jogadores era basicamente o dono da sala e os outros players tinham que jogar com o ping e a latência que aquele host proporcionava. Sim, mano, esse jogo era muito lagado. Tinha maluco que ficava tão lagado, mas tão lagado, que parecia que tinha um personagem invisível matando todo mundo. Porra, era muito merda. E o boneco, quando tava muito lagado, ele ficava travado. Com um símbolozinho de conexão zoada em cima da cabeça dele. Mas ele ainda afetava na partida. Vocês botam fé? Na tela dele ele tava lagado, mas tava matando todo mundo. E aí isso impactava na partida. Ele realmente matava, só que a pessoa que morria não via o que aconteceu, tá ligado? É como se um cara invisível tivesse matado ele mesmo. Pela localização dele e a qualidade de internet Gans que ele agora? tinha. Tá jogando agora? Brabo. E isso acabou gerando alguns problemas pro jogo. O principal deles era a vantagem que o host tinha em relação aos outros jogadores. E o Verdade. segundo, mas não menos importante, era o uso de programas chamados hacks. Nossa, tinha muito maluco que cheatava nesse jogo também. Essa época, rapaziada, de jogo online, era muito no começo ainda. Então, se você já acham ruim os malucos cheatando, sei lá, no Valorant, no LoL, nessa época aqui o negócio era pior, mano. Aqui tinha pra caralho, mas tinha muito. É só vocês lembrarem do Combate Arms, mano. Combate Arms, então, foi a primeira... Foi o que eu falei do bagulho do PW. Foi a primeira vez que eu vi um maluco girando, mano. O jogo era hosteado no seu PC e ele não passava por um servidor para autenticar os dados e conferir se aquilo ali era legítimo ou não. E Não lembro se tinha anti-cheat nessa época, não faço ideia. como era muito comum nessa época da internet, era muito fácil você encontrar hacks funcionando em blogs especializados da época. Confesso Olha que eu aí. nunca andei muito por essas áreas, mas os blogs de moedas grátis no Rabotel eu já andei muito e já peguei tanto vírus por causa de moeda grátis no Rabu. já fui roubado. Além disso, cara, nesse jogo era muito difícil distinguir quem era hack e quem não era. Afinal, esse jogo ele era muito frenético, era muito rápido, e todo mundo era muito bom, então era muito difícil saber se o cara era bom, se era habilidade, ou se ele usava de programinhas ilegais. Mas nem todo hack Olha aí. servia pra tirar vantagem. Existia uma comunidade enorme de injetores de skins personalizadas também, e tinha um charme é? muito grande, inclusive. Eu lembro muito da galera usando coisas personalizadas, que era muito da hora, Isso eu cara. não sabia, Dava pra não. você jogar com personagens como Naruto, personagens do Dragon Ball, One Piece, no Eu não fazia ideia dessa porra. mano. Yasha e tudo quanto era anime que fazia sucesso na época dos anos 2000 até 2010. Em 2011, a Might começou o desenvolvimento do Gun Z2, com gráficos Esse aí, ó. melhores e uma engine nova. E Sabe pior? Esse jogo aí chegou a vir pra Steam. Só que ele não é nem 10% do que o primeiro foi, mano. Testei, peguei pra jogar. Não é a mesma coisa, mano. Chega nem perto. o K-Style, que foi a peça-chave pro jogo se destacar no Gun Z1, acabou sendo bem mais nerfado, pra balancear melhor aí o segundo jogo, né? Ah, já começou por aí, já erraram aí. Porque eles acreditavam que o K-Style era um problema e não uma solução criativa pro jogo. Mas isso era óbvio que acabaria matando a identidade do jogo, afinal o K-Style foi o que diferenciou Sim, o Gun porra. Z1. A partir daí, quando a distribuidora dividiu a atenção entre os dois jogos, as atualizações do Gun Z1 começaram a ficar muito pequenas e muito ruins. E isso acabou passando uma mensagem ruim pros players e pra comunidade. Então os Aquele bagulho de tipo assim, abandonamos o jogo, se vira aí. jogadores começaram pouco a pouco a abandonar
esse jogo. E em 2013, pena. infelizmente, o Guns N' 1 foi descontinuado. Mas essa não seria sua morte definitiva, tá? Até mesmo porque nessa época o código-fonte vazou. E eu digo vazou também com muitas aspas. Assim, eu sei que depois que o Guns original morreu, né? Eu comecei a jogar num servidor private chamado Euroguns. E se não me engano, ele existe até hoje. Foi porque... Tanto que... Aquele vídeo que eu tenho aqui nesse canal, jogando Guns com os moleque, foi nesse Euroguns, mano. Ele era meio lagadinho e tal, tinha umas músicas diferentes, mas joguei muito nele. Ainda mais que na época que eu comecei a jogar nele, né, que foi logo depois da morte do Dedu normal, ele tinha os itens de cash da Level Up, tudo liberado de graça. Era tudo de graça. Eu peguei bem no começo do servidor. Porra, era maneiro pra caralho. Dá pra testar todas as paradas que a gente não tinha acesso antes. Acho que o bagulho pra subir de level, você subir de level muito mais rápido nesse servidor private do que no da Level Up. Era muito mais rápido. Assim como aconteceu com a maioria dos jogos da época, né? Como Ragnarok, Grand Chase, Conquer, enfim, tudo isso tem vídeo aqui no canal. E surgiram servidores privados de Guns The Duel, que existe até hoje. E o Guns 2 foi oficialmente lançado em 2014, mas a recepção não foi tão amigável assim quanto... Olha aí, neutras, 10 mil análises. Esperado. E acabou não tendo quase nada de especial. Quem jogou o Guns 2 na época disse que a velocidade frenética era bem mais reduzida em comparação com o primeiro, a customização era bem mais limitada também em comparação com o primeiro, além de que não tinha tanta aura quanto o primeiro, né? E os jogadores mais antigos acabaram não gostando tanto. É o que eu falei pra vocês, mano. O primeiro, a movimentação era foda, o jogo era frenético pra caralho e tal, não sei o que. No 2, isso se perdeu totalmente, virou um jogo meio, sei lá, meio foda-se. E sem a movimentação, óbvio que deu a autenticidade pro jogo original. Então acabou virando só mais um jogo shooter online por aí na internet, que você poderia jogar por 5 minutos com seus amigos e depois vazar. Mas ele chegou a alcançar bons números e ter uma comunidade ativa totalmente nova de jogadores. Em fevereiro de 2014 ele alcançou 10.441 jogadores simultâneos nos servidores da Steam. Cara, agora não tem ninguém jogando! Mas acabou falhando em manter esse número por tempo prolongado, né? E com a queda significativa de jogadores, usuários reclamando dos servidores vazios e o fechamento de quase todos os servidores oficiais aí pelo mundo, a base acabou não sustentando algo comparável ao impacto histórico que teve o Guns N' 1, o jogo original. Quase ninguém joga Guns N' 2 atualmente, segundo os Steam Charts a média é simplesmente ridícula. Já o primeiro, de certa forma, tá vivo até hoje em servidores privados. E é muito curioso pensar que justamente a mecânica de movimentação, que não foi intencional pelos desenvolvedores na época, acabou virando a bênção e também a maldição do jogo, porque a comunidade levou o jogo a um nível absurdamente insano. E deixou o público extremamente nichado. E pra resumir... Eu acho que é meio ruim os caras também querer tratar o player como tipo, ah não, tem que ser fácil, tem que ser pro bebezinho aqui conseguir jogar. Deixa o cara pegar pra aprender um tutorial na internet de como que joga desse jeito maneiro, tá ligado? Porque o cara ele vai chegar pra jogar, vai sair correndo, metralhando, vai começar a perder pra um monte de maluco pulando igual doido com a espada. Se ele gostou do jogo, ele vai pegar pra tentar aprender, cara. E ele vai conseguir, como todos os outros caras que estão pulando igual doido conseguiram também, pô. Tá ligado? Não é só porque você não abrange todo mundo que o seu jogo não é bom, pô. Às vezes é melhor ser nichado e a rapaziada ser fiel pra caralho e gostar pra caralho do jogo do que ser uma parada que é pra qualquer um. Cara, Guns N' morreu pelo excesso de hackers, a facilidade dos jogadores tinham pra encontrar e utilizar programas ilegais, a habilidade ficou extremamente alta pro público ocasional, então ninguém queria jogar porque não dava pra se divertir, microtransações e itens pay to win mataram a base de jogadores que não tinham intenção de gastar com isso, além das práticas que foram deixando cada vez mais explícitas que o jogo só queria lucrar com a comunidade e a competitividade que existia dentro dos servidores. Também tinham servidores peer-to-peer que não são nada otimizados para jogos com cenário competitivo, como era o caso do Guns N', e o foco prematuro da empresa em querer reinventar o Guns N' que já existia e já fazia sucesso, tentando fazer um Guns N' 2, enquanto o primeiro ainda era bom e a comunidade era ativa. Era só os caras lançar uma atualização gráfica no jogo que já ia manter vivo por um tempão, mano. Obviamente foi um tiro no pé, né? Mas se a Mighty tivesse focado no Guns N' Duel, hoje talvez tivéssemos não o maior, mas o mais criativo jogo shooter já criado nos anos 2000. E esse, senhoras e senhores, poderia ter sido também o berço do cenário competitivo nos jogos online, como foi tempos depois aí com o Point Blank. Cara, Point Blank, eu nem lembrava desse jogo. Por exemplo, inclusive tem vídeo aqui no canal, se você não viu, tá no card aí em cima. Em Ele era tipo um Crossfire, né? 2015 a Mighty foi dissolvida
concedendo os direitos à Masang Soft, basicamente eles venderam o direito aí do jogo Guns N' Duel, e recentemente, há quase 3 meses atrás, em 2025, né, foi lançada uma versão revivendo o Guns N' na Steam, como um closet beta para jogadores testarem a volta do Guns N' Duel. Inclusive, eu vi esse bagulho aí, botei pra seguir a página na Steam e o bagulho não lançou até hoje. Mas aparentemente não teve grandes expectativas do público em relação a essa notícia, e as chaves de acesso não foram dadas para um grande número de pessoas. Olha Talvez aí. pelos servidores privados de Guns N' que mantiveram a comunidade ativa. Jogo de ancião. Não, isso é velho mesmo. Dentro de servidores não oficiais, ou Aí esse pelo jogo era desinteresse bom, do público depois de 15 anos fora do mercado, né? O público perdeu totalmente a vontade de voltar a jogar o jogo por meio oficial, assim como aconteceu aí com o MMO Conquer Online, que também tem vídeo aqui no canal. Nossa, esse eu nunca ouvi falar. Mas o que você acha, cara? Já jogou esse jogo antes, cara? Comenta sua experiência aqui embaixo que eu quero muito saber Adorava o que você esse achava jogo. dele. Esses são alguns conteúdos que eu fiz sobre jogos dos anos 2000. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Olha Mas aí, é ó. isso, tamo junto, um forte abraço e Acabou do nada. Mas é isso aí, rapaziada. Esse jogo aqui, cara, quem viveu a época sabe que esse jogo aqui era muito foda, era divertido pra caralho. Era Aura mais Ego, Six Seven, LARP, Mogado, Queixo Quadrado, Gigashed, que nem vocês falam hoje em dia, né? E ChatGPT e a alerta da Defesa Civil, Misantropia. É isso, rapaziada. Inclusive, a gente reagiu a um vídeo passado do Brasante falando do Perfect World. E aí eu tinha falado do formato do vídeo. E eu não sei se ele entendeu muito bem. Mas, mano, o que eu quis dizer com o formato do vídeo do Perfect World era que eu esperava que fosse uma parada assim e não, tipo, lendo todas as atualizações do jogo, tá ligado? Porque o Perfect World tinha muita coisa legal pra falar nesse formato aqui também. Não é falando que o outro formato era ruim, pelo amor de Deus, tá? É porque ele chegou a comentar aqui, falou e tal, não sei se ele levou numa boa, tá ligado? Foi só uma sugestão. Até porque, porra, o Perfect World eu joguei muito, eu adoro aquele jogo também. Eu voltei a jogar até por causa dele, por causa do vídeo dele. Ah, muito bom, gente, é isso. Link do vídeo original tá na descrição junto com o jogo do meu mano Brasante aí, beleza? É isso aí, valeu!